Hoje você vai conhecer a história de sucesso com Deus de Wilton Figueiredo, mais conhecido como Wiltinho. Wiltinho, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Eu estou muito feliz de ter você ter aceitado o nosso convite. Ok, eu que agradeço muito, boa noite a todos. Fico muito satisfeito de estar podendo participar aí com vocês aí desse programa. Eu tenho o prazer de te conhecer, vamos dizer, somos amigos, e a sua história de sucesso, eu tenho certeza que impacta muitas pessoas. Eu queria que você nos contasse primeiro, porque hoje você é um grande construtor. Aí você tem vários empreendimentos aí. E eu queria que você nos contasse como que começou a ideia da construtora. Você já tinha esse projeto, esse sonho, você sempre mexeu com isso? Como que surgiu? Na verdade é o seguinte, se eu falo que se eu fosse contar a minha vida, ia dar um livro, porque é muito grande. Esse programa provavelmente não caberia o tempo. Mas é o seguinte, eu vim de uma família muito humilde, meus pais se separaram, eu ainda era muito jovem, e morei muito tempo com a minha mãe, e a gente passando muita dificuldade assim até de se alimentar, das coisas básicas. E aí a gente tinha muita dificuldade, minha mãe se tornou manicure, e a gente trabalhando, eu tinha um irmão excepcional, que não andava, não falava, morreu com 16 anos. E aí o seguinte, eu sempre fui muito batalhador e muito ambicioso, querendo as coisas. E pelo fato de eu viver só com minha mãe, eu tinha dificuldade, e jovem. Mas aí, graças a Deus, Deus me abençoou, que sempre, desde cedo, eu sempre fui focado no meu trabalho. E fui de tudo, sempre fui muito determinado. Fui funcionário de banco com o pastor Jorge. Inclusive, até lembrando, a gente tem a mãe do pastor Jorge, é irmã do meu avô, então a gente tinha um contato. Quando eu era jovem, a gente tinha um contato com o pastor Jorge. E aí o seguinte, eu fui bancário, eu fui dirigir caminhão, tive táxi, e depois eu montei uma padaria. Tive muitos funcionários, foram 3 lojas grandes. Eu tinha 20 anos de idade e com uma responsabilidade grande, mas graças a Deus eu sempre batalhando. Conheci minha esposa, que para mim é minha parceira, minha amiga, minha amante. Ela é uma pessoa especial, diferente. E as minhas filhas também, graças a Deus, eu sempre tive muita vontade de ter a primeira que fosse filha, que fosse uma menina. E Deus me abençoou que eu tive 3 meninas. E aí é o seguinte, mas todas muito centradas, muito estudiosas e sempre muito focadas no trabalho. Eu tenho uma que é a mais velha hoje, ela é fisioterapeuta. A minha do meio é engenheira civil, está na consultora hoje junto comigo. E a mais nova, que tem 18 anos, está querendo caminhar para ser dentista. E essa, igual você falou, com 20 anos, você era dono das padarias. Sim. E você vendeu as padarias para mexer com construção? Eu vendia as padarias e comecei a fazer uma casa aqui no bairro Dona Clara. Coincidentemente, depois, agora olha só, a gente aqui, mas a primeira casa que eu fiz foi no Dona Clara para casar. Aí depois eu resolvi não morar nessa casa, porque eu queria morar no Caiçara, que foi a região que meu pai, quando eles eram casados, a gente morava no Caiçara. Eu queria voltar para o Caiçara e vendi a casa e fui procurar um lote lá para fazer uma casa lá no Caiçara. E aí um amigo meu, um corretor da região, Roberto Magalhães, falou comigo, não, em vez de você fazer, porque eu não sou formado, não sou engenheiro, eu não dei conta de estudar, assim, não tive condição de estudar, me formar. Então é o seguinte, eu virei um construtor, um engenheiro prático, se é que a gente pode falar assim. Dizer, sim. Mas eu resolvi comprar um lote lá no Caiçara para fazer uma casa
Esse amigo meu falou, não, vamos fazer, em vez de fazer uma casa, vamos fazer um prédio. Aí eu fiz um prédio de 4 apartamentos só, um prédio pequenininho, e graças a Deus eu peguei uma época que foi a época do plano, um dos planos desse aí de congelamento, em 86, que eu casei em 83, as coisas congeladas. Quando eu terminei o prédio, com o recurso que eu tinha da casa, o congelamento estourou e os preços subiram muito. E aí foi, graças a Deus, ruim para uns e bom para outros, porque eu consegui vender os imóveis num preço bom e que foi o início da construtora. Isso aí tem 30 anos que a gente está trabalhando. Eu já devo ter construído de lá para cá, sei lá, aproximadamente nunca fiz essa conta, mas já devo ter construído aproximadamente uns 500 apartamentos. Olha só. Tim, e nessa caminhada, quando você começou, você falou assim, não, eu acho que meu ramo é construtora mesmo. Qual a maior dificuldade? Você já passou por dificuldade e falou assim, não, eu vou desistir? Eu tive uma dificuldade logo no início, porque eu fui fazer uma construção e nós fizemos um muro de arrimo e ao lado tinha uma casa de uma pessoa que tinha um vazamento de água lá e tive um deslizamento de um barranco, eu perdi um funcionário. No começo? Logo no início. Eu com 2 anos construindo, houve um deslizamento e eu perdi um funcionário. Aí eu pensei em desanimar. E é interessante porque nessa época a minha mãe era, como a mãe do pastor Jorge, minha mãe era espírita. E minha mãe me levou lá no centro que ela frequentava e alguém lá, pessoa lá que estava, falou que eu não deveria mexer trabalhar com construção civil. Eu saí de lá assim, deprimido, falei, gente, será que eu estava achando que eu vou dar certo com construção e tal, e aconteceu isso aí, mas eu foquei, falei, não pode ser que, não é possível que Deus está reservando para mim, que eu pare de repente, uma coisa que eu acho que vai dar certo. E continuei, graças a Deus, não desisti, influenciei depois, há um tempo depois, a minha filha para fazer engenharia civil. Hoje ela é a responsável técnica pela consultora, ela está lá e hoje eu estou querendo ficar mais parar um pouco de leve. E uma coisa que eu comento com minha esposa e com alguns amigos que, como eu conheço, tenho, igual eu falei, tenho o prazer de conviver com vocês lá. Uma coisa que eu acho assim, muito bacana é a forma que você ensina as suas filhas. Principalmente a Gabi, que está junto com você, Gabriela? É cumprir o horário, é ser certa com as coisas. E por ser uma mulher, a gente fala assim, como é que você vê isso? Será que um pai tem que ser maleável, tem que, sabe assim, não é maleável, é uma forma de tratar diferente, porque é uma mulher, mas se a Gabriela hoje, ela é o que é, eu posso dizer que foi você que ensinou, o trabalho, tá? Foi um trabalho. E eu acho isso espetacular, que ela fala brincando, Anderson, meu pai faz a gente chegar 8, 9 horas lá e sai 6, eu não posso ir em casa tomar um banho para vir para a igreja. Mas assim, ela fala assim, hoje ela fala, isso é bom para mim. Realmente o seguinte, a Gabriele sempre andou comigo desde quando ela era pequenininha, ela andava atrás de mim o tempo todo. É interessante, era o menino que eu não tive. Entendi. E ela me acompanhava, ia para todo lado comigo e tal. E o seguinte, ela sempre, as pessoas identificam que ela tem muito a ver comigo, assim, ela é sistemática, organizada também, apesar de que a Priscila, que é a mais velha, é até perfeccionista. E aí o seguinte, mas todas, a Marina que é um pouco mais diferente, que é mais tranquila, mas porque fica mais nas costas da mãe e das outras irmãs. Olha só. Mas é o seguinte, a Gabriele realmente ela é focada também no trabalho. Graças a Deus as minhas meninas nunca me deram e você vê mesmo pingo de preocupação. A Gabriele vai dar continuidade ao seu negócio. Se Deus quiser, eu acredito, eu confio nisso. Que elas o seguinte, não tem assim, lá em casa não existe essa coisa de questionamento. Eu vejo hoje os jovens
Mas espera aí que agora nós vamos para um breve intervalo e já já voltamos com mais essa história de sucesso. Estamos de volta conhecendo a história de sucesso de Iltinho. Iltinho, mas você estava falando, hoje a Gabriele, você vê plenamente que ela vai te dar continuidade ao seu negócio. Se Deus quiser, eu tenho certeza disso, que ela é focada, ela trabalha sempre pensando em o que pode fazer, o que pode criar. Então, eu fico muito tranquilo, porque todas elas são muito preocupadas com o trabalho e são ambiciosas também, e graças a Deus elas também seguiram o caminho de enxergar as coisas de Deus e todas elas, a Priscila foi a quem primeiro se converteu, que eu achei até muito interessante, foi uma das pessoas que Mas é isso que eu quero te perguntar, porque eu te conheci, né? Você não conhecia a Deus, você não era convertido. E eu te conheci antes, o Iltinho de antes, sim, e eu conheço o Iltinho hoje. O que muda o Iltinho? Porque eu falo assim, às vezes a maioria das pessoas vem pela dor. Ou a dor de uma perda, a dor de um dinheiro, de alguma coisa. Você não, você veio, vamos dizer assim, no melhor momento, você não estava passando um momento financeiro difícil. E o que mudou hoje? Como que você vê isso? Fala assim, eu sou um homem de sucesso, mas eu sou um homem melhor com Deus. Como é que você vê isso? Realmente eu fiquei... há 6 anos atrás, como eu falei no início, que a minha mãe era espírita e tal, e eu realmente, a minha esposa, a Aninha, veio de uma família muito católica, e é o seguinte, eu não me enxergava bem nem na igreja católica, porque eu achava a coisa muito automático, aquele negócio, aquele senta, levanta, aquela coisa, e o pessoal rezando, mas a pessoa está sempre distraída, olhando para os lados, mas falando ali, repetindo uma coisa, e aquilo eu não gostava daquilo. Até que um dia eu conheci, eu convivia também com a Helena, a esposa do Zé Maria. Isso. E a Helena sempre comentando, a gente ia na casa deles, tinha a pastora Esmeralda, que eu observava uma coisa, os meus irmãos, pro lado da minha mãe, que minha mãe casou novamente, né, depois quando se separou, minha mãe se casou novamente, teve um casal de filhos, e o Glauco e a Estela são evangélicos, o Glauco inclusive é ministro de louvor na igreja dele. Havia comentado. E eu comecei a observar essas coisas, foi engraçado, interessante como é que... Tem algo diferente ali. Tem algo, eu quero perceber. E um amigo meu também, o Alex, da dupla Alain e Alex. Que são daqui da igreja. Que são daqui da igreja, que iam muito lá em casa tal, e eu, há 6 anos atrás, eu tomei um susto, porque eu tive um problema cardíaco, e o médico falou que eu tinha que operar urgente, porque senão eu corria risco de, dentro do hospital, ele não conseguia me salvar. Aí eu fui para uma mesa de cirurgia, coisa que eu assustei demais, porque, aliás, qualquer um acha que assusta, né? De imaginar que você vai tirar o coração, colocar em cima do peito, vai ficar durante 3, 4 horas para fazer um procedimento. Então eu assustei muito. Mas o Alex falou comigo assim, Iltinho, não preocupa com isso, que Deus tem um propósito na sua vida. E eu comecei escutando esse tipo de coisa. Tá? E aí a irmã do Zé Maria também, que é uma pastora, ela foi lá na minha casa fazer uma oração antes de eu entrar para o hospital, ser internado, e fiz essa cirurgia, e graças a Deus, assim, eu não tive nada, tanto que eu saí do CTI, que eu fui para o quarto, no mesmo dia, no Biocorre, eu olhei ali para baixo e falei com a minha mulher, você podia comprar para mim uma pizzazinha, de tão bem que eu estava. Então, o médico mesmo entrou no quarto e assustou. Mas eu acho que aquilo ali só tem que realmente eu fui abençoado e Deus me deu essa chance de eu ainda poder criar minhas filhas e vê-las, se Deus quiser, constituindo família, ter filhos, como eu fui feliz
no meu casamento, assim, problema todo mundo tem. Tem, isso é com certeza. Mas eu tenho certeza que eu tenho uma vida maravilhosa com a minha mulher. A Aninha é uma pessoa especial para mim. É uma coisa que é visível, né? A gente que convive, né, conhece você. A sua vida antes e a sua vida depois. E como que você hoje, né, Eutinho, dá valor, nós, né, quando convertemos, damos valor nas coisas pequenas. Sim. Mas uma coisa, igual você falou assim, na Bíblia está escrito que nós que servimos a Deus, nós vamos ver os filhos dos filhos dos nossos filhos. E eu creio nisso. Eu acho que hoje, eu tenho certeza que você, Aninha, já projeta isso, falou, quando os meninos casarem, trazer os netos para cá. Sim, trazer. Com certeza. E tem coisas que, infelizmente, a gente só vem a conhecer isso, a experimentar as coisas de Deus, quando realmente a gente busca Ele. Só não te interrompendo também, é o seguinte, porque você também foi uma pessoa especial nessa minha caminhada para a igreja, porque eu morava aqui na Pampulha. Lembro. E eu já tinha, a minha cirurgia já estava... E aí eu comecei a ter um contato com você, e você foi na minha casa por várias vezes, na terça da Vitória, para buscar. E aí é o seguinte, depois passado um tempo, sei lá, eu vim umas 10, 15 vezes com você, e depois você passou a diminuir para ver se, acho até como teste, vamos ver se ele vai continuar. E eu, o seguinte, continuei a vir, e a Gabriele vindo comigo, a Aninha, que eu achava que que a Aninha, pelo fato de ser muito católica e a mãe dela muito resistente a isso, mas a Aninha também achou, porque ela sempre queria que eu enxergasse Deus na minha vida, na nossa vida. E o seguinte, ela sempre queria, ela falava com a Helena, falava com as pessoas, eu queria que o Yutin não ficasse só trabalhando, eu queria que ele tirasse um tempo para... E aí, quando ela viu que eu comecei a enxergar alguma coisa de especial na igreja, ela, como companheira, ela começou a me acompanhar também, mesmo que ela não tinha uma tendência para ir numa igreja evangélica. Mas como eu estava sentindo bem ali, ela resolveu me acompanhar. E aí as meninas também foram seguindo, e hoje, graças a Deus, são todas batizadas, né, as 3, e eu e a Aninha, que também... Está se cumprindo o que está escrito na Bíblia. Exatamente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu tenho que te agradecer muito também, porque isso você aí foi... agradecer a Deus. Mas uma coisa assim que eu fico assim, que eu acho que todo homem que tem um sucesso, não adianta você ter um sucesso profissional e não ter o sucesso na sua casa. Sim. Não ter o sucesso no seu lar. Hoje, você é um homem de sucesso, mas o primeiro sucesso seu é o seu lar. É uma esposa igual você tem, as filhas igual você tem. Né? Você não tem, graças a Deus, trabalho com suas filhas, trabalho com, né, de te dar trabalho mesmo como adolescente, elas, né, já estão adultas, vamos dizer assim, tem uma só adolescente que está com 18 anos, né? Mas você não tem esse problema. Isso é a mão de Deus. As pessoas, se entenderem isso, ficaria mais fácil. Porque não é por nós, nós não temos poder sobre digitar o que... A gente pode ensinar os nossos filhos, que é o nosso dever, mas a conduta tem que ser por Deus. Eles têm que enxergar a nossa dependência para Deus começar a agir na vida deles. E hoje eu consigo ver claramente isso na sua vida. Graças a Deus, realmente. E hoje eu estou tendo condição, às vezes, de passar para meus amigos, que Exatamente. sempre tiveram dificuldade também, né? O Alvimar, o José Maria, que a esposa dele é evangélica, mas de qualquer forma, quando as pessoas observam, o Yutin, se ele está indo lá, já me falaram ele isso. Não é. Já me falaram. Alguma coisa ele está enxergando ali. Então é o seguinte, eu acho bom a gente passar, porque não adianta a gente forçar. As pessoas têm que ver como... O exemplo, Yutin, é que as pessoas falam, até, por exemplo, o José Maria, quando encontrou comigo uma vez, eu não esqueci, ele falou assim, Anderson, o Yutin está diferente. A igreja está fazendo bem para ele. Eu falei, não é a igreja, é Deus. Nós vamos para mais um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta e hoje estamos com o Yutinho, conhecendo um pouco da história de sucesso.
Iltinho, depois de falarmos de todos esses assuntos, uma coisa assim que eu vejo muito numa pessoa que converte. Você sempre foi um homem sério, né, de princípios e valores, e tem um nome muito grande no mercado. Quando a gente vê assim, aquele empreendimento é do Iltinho. As pessoas entravam sabendo, né, que iam receber esse empreendimento. Credibilidade. A credibilidade. O que você vê hoje é um homem que, até no seu ramo, que não cumpre aquilo, que tem um nome mesmo, mas ele não cumpre aquilo que promete. Isso mudou, você vê isso assim, a pessoa, até às vezes que conhece a Deus, e a que não conhece a Deus, como que você vê isso? Eu penso que realmente a credibilidade é muito difícil para a gente adquirir. Agora a gente acabar com ela é muito fácil, né? Muito fácil. Eu sempre trabalhei muito focado. Graças a Deus, sempre confiei muito em Deus, mesmo não sendo quando eu ainda não havia me convertido, mas eu sempre acreditei no meu Deus, que Ele poderia me orientar. E eu sempre pedi para que eu fosse, nas mãos de Deus, um instrumento e que eu conseguisse fazer a vontade de Deus. Olha só, mesmo antes de converter. Mesmo antes de converter. Sempre pedi isso para Deus. Que Ele me usasse, mas que eu não fizesse só a minha vontade. Então eu tinha uma coisa, às vezes eu estava com dificuldade para resolver, às vezes, uma questão rotineira, a compra de um terreno. Às vezes me surgia assim uma dúvida. À noite eu orava e pedia para Deus, de manhã, que eu tivesse uma direção. E sempre eu tive essa resposta. Olha só. Sempre tive. Então, por isso que eu acho que, quando o Alex me falou lá atrás que não ia acontecer nada comigo naquela cirurgia, que Deus tinha um propósito, eu sempre acreditei que Deus tinha um propósito na minha vida. Agora, assim, pelas dificuldades que eu passei e que agora que eu poderia estar usufruindo um pouco né, do que Ele me liberou. Exatamente. Será que eu iria perder isso e não poderia ver a minha família constituída, Exatamente. as minhas filhas constituindo a família delas, os filhos, o esposo? E Deus tem então, te dado isso. Hoje, quando eu venho aqui todos os domingos, né, a gente está aqui, eu moro longe, que eu moro lá no Vale do Sereno, mas eu atravesso o anel rodoviário, saio de casa às 7 horas para chegar aqui. Chega às 7h30, junto com a gente. Para assistir o louvor, para escutar o louvor. A Aninha fala, não, nós temos que chegar para o louvor. E aí o seguinte, mas é porque eu sinto bem com isso. Eu chego aqui de manhã e todas as orações que eu faço é pedindo, hoje eu peço para mim, para minha esposa, para minha família, bênção para minha família, negócios, né? E peço pelos meus funcionários. Que bênção. Peço porque eu acho que eles... E você já, assim, você se imaginava a ter o que você tem hoje? Esse patrimônio, você passava pela sua cabeça e falava assim, eu quero ter isso, eu vou ter isso um dia? Não, eu não assim, eu imaginava, assim, eu sempre fui ambicioso. Mas não consegui, né? Mas não sabia, às vezes, eu acho que hoje eu tenho, todas as vezes que a gente fala lá em casa, a gente conversa, lá em casa a gente é muito, sexta-feira à noite eu tenho o hobby de cozinhar, enquanto eu estou ali fazendo alguma coisa para as meninas e para os namorados, e a gente está sempre trocando ideia. Então, às vezes eu falo que realmente eu fico surpreso de Deus, eu acho que Deus me deu muito mais daquilo que eu imaginava que eu poderia ter. Tanto financeiramente como, né, em todos os sentidos. Família. E para você hoje, com a experiência que você tem, né, acho que em todas as áreas da sua vida, o que é sucesso para você? O sucesso para mim, eu acho que imprescindível é a família. Olha só. Lógico, depois de Deus, né? É a família. Porque a pessoa que não tem uma família estruturada, eu acho que você não tem condição de ter sucesso.
assim, porque você fica muito tentando... As coisas não fluem. O pastor Jorge fala muito isso. Então, eu acho que hoje as coisas fluem, porque estamos todos lá em casa, a gente tem o mesmo propósito. O mesmo pensamento. Então, não tem assim, as coisas não se dividem. Então, todos nós estamos com o mesmo foco. Olha, né? Só. E aí eu acho que o principal, em todas as situações, eu acho que a família, eu acho que a gente enxergar e colocar as coisas na mão de Deus. Eu estou colocando isso hoje, mais do que eu colocava ainda naquela época. Mas eu coloco mesmo porque eu acho que Deus é que tem que encaminhar. Às vezes eu estou preocupado, porque a gente que é empresário tem mesmo, acontece. Esse plano aí que a gente... Essa dificuldade, esse momento que nós estamos esse vivendo momento aí de crise, né, que eu falo com meus funcionários. A gente tem que... O pastor lá na igreja fala, que nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Então, então eu penso que essa dificuldade toda que a gente tem passado, mas se a gente não tiver em quem à noite, às vezes eu ajoelho na minha cama e oro e peço para Deus, encaminhe as coisas para mim. E realmente mesmo, eu sempre estou tendo resposta, graças a Deus. Isso mesmo. Tim, mas nós, né, as pessoas de fora, que não te conhecem, isso para a gente tem um valor muito grande de ouvir nessa história sua. Porque às vezes as pessoas olham para você e falam assim, o Tim tem uma família maravilhosa, é um homem bem sucedido, mas não sabe o que você passou, as dificuldades. Sim. E hoje a gente vê claramente que você não é só feliz porque você é próspero, você é feliz porque você tem uma família abençoada, você tem uma esposa, né, uma mulher sábia, você tem umas filhas abençoadas. Isso é Deus que dá, Sim. É o que completa. Nisso tudo, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que você gostaria de deixar para suas filhas. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores. Realmente eu gostaria de deixar a mensagem que a gente só encontra uma paz se você tiver Deus dentro do seu coração. E eu coloquei isso dentro da minha família, dentro da minha casa. A minha esposa é uma pessoa, já falei mais de uma vez, né? Eu não posso nunca cansar de falar. E é a família. E eu acho que o propósito está aí, e colocando o seguinte, e colocar as pessoas da sua família dentro da igreja, para elas escutarem a palavra, porque é o seguinte, eu acho que a gente coloca isso aí sempre no nosso dia a dia. Tudo que eu escuto, às vezes, aqui no domingo, às vezes acontece que um dia de semana, eu falo, puxa vida, eu escutei isso ali na igreja. Olha aí. Então, são exemplos que a gente tem aqui, e eu aqui encontrei realmente uma outra família. Porque você, o pastor Ismael, o pastor Kleber, o pastor Jorge, que ele me chama de sobrinho. Família, né? Então é o seguinte, é uma família, e que a gente vê que é uma igreja que não tem... Acolhedora, né, Tim? Acolhedora, as pessoas são... Ô, Tim, eu fico assim... se eu já te apreciava, agora então eu tenho, né, eu tenho um carinho muito grande por você, e pode ter certeza que eu me espelho em você. E eu queria deixar, né, uma palavra para todos vocês aí. Como o Tinho disse, o sucesso não é só apenas aquele profissional. Porque não adianta você construir um império e você não conseguir construir uma família. Então está aqui um exemplo de um homem de sucesso. O sucesso, o primeiro ministério que nós temos é o ministério da nossa casa. Tim, eu te agradeço, muito obrigado por você ter aceitado o convite, né, que Deus possa te abençoar cada dia mais, você e sua família. Amém. Porque você é um homem de sucesso, mas é como um programa, você tem sucesso com Deus. Amém. Então, muito obrigado, né, pelo você ter aceitado o convite. E eu quero finalizar dizendo que Deus tem um propósito na sua vida também. Você pode ser mais do que vencedor, porque a Bíblia nos mostra isso. Boa noite a todos, Deus abençoe vocês cada dia mais.